Com isso, nós temos agora aqueles projetos de inovação que eu peço que seja lido, senador Luiz. O senhor tem 2, eu peço que leia logo, se não for incômodo, 4. Basta ler o voto. São os 13, 14, 15 e 16. 2 do senhor relator, 2 o senador Flecha Ribeiro, eu peço que seja relator ad hoc. Diz respeito, e não vamos votar, vamos apenas ler o parecer. O primeiro o primeiro item... 13, 14, 15 e 16. Isso, item 13, não é? Sim. Que é um projeto de decreto legislativo da Câmara dos Deputados que aprova o ato que renova a permissão outorgada à rádio A Voz de São Pedro Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Pedro, que merece a visita de todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo, no estado de São Paulo. O ato foi submetido à apreciação do Congresso por meio da mensagem presidencial nos termos da Constituição. O voto é pela aprovação, senhor presidente, em razão de todos os elementos de informação que estão incluídos no processo. O item 14 é também um projeto de decreto legislativo da Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Rio Claro para executar o serviço de radiodifusão comunitária no município de Rio Claro, no estado de São Paulo. O ato é oriundo de uma mensagem presidencial enviada ao Congresso Nacional nos termos da Constituição, e o relatório é favorável face aos elementos que constam, aos elementos de análise que constam do processado. O senador Flecha Ribeiro é o relator, eu faço o papel aqui de relator ad hoc, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, para submeter a essa comissão, em caráter determinativo, o projeto de decreto legislativo que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão de Cachoeira do Piriá para executar o serviço de radiodifusão comunitária no município de Cachoeira do Piriá, no estado do Pará. Também a autoria é a Presidência da República, e o parecer do senador, o voto do senador Flecha, que eu subscrevo, é pela aprovação face aos elementos que constam do processo. E o item 16, também projeto de decreto legislativo, oriundo da Câmara, caráter terminativo, aqui nessa comissão, que aprova o ato que outorga permissão à empresa de radiodifusão Alfa Centauro Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada no distrito de Marudá, município de Marapamim, no estado do Pará. Também o voto do relator, neste caso, é favorável. Subscrevo esse voto pela aprovação. Senador, o senhor me dá licença? Os pareceres, depois de lidos, virão a próxima reunião para discussão. Eu peço agora ao senador Randolph, também como ad hoc, e depois eu pediria ao senador Lazier, para que se prepare, para que leia os pareceres do senador Hélio José, Marcelo Crivella, Valdir Raup e Vicentinho, senador Randolph. Depois, senador Lazier, os seguintes, do Walter Pinheiro e 4 do Zezé Perrella. Deixamos em suspenso o último, que é um parecer de rejeição da senadora Rose. Então, com a palavra, o senador Randolph, para os 4 seguintes, do 17 ao 20. O item 17, projeto de lei em caráter legislativo sobre projeto de decreto legislativo número 71 de 2015, número 1528 de 2014, na Câmara dos Deputados.
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores do bairro Pissarra Nova para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Nazaré do Piauí, estado do Piauí. Relator, senador Hélio José. Tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDS número 71 de 2015 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Moradores do bairro Pissarra Nova para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Nazaré do Piauí, estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Passo logo para o item 18, senhor presidente. Item 18, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, em caráter terminativo, projeto de decreto legislativo número 112 de 2014 e 456 de 2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio LIT FM Limitada para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Relator, senador Marcelo Crivella. O relatório do senador Marcelo Crivella, tendo em vista o exame de documentação que acompanha o PDS número 112 de 2014, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão outorgada à Rádio LIT FM Limitada para executar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na forma do PDL originário da Câmara dos Deputados. Este é o voto do item 18, senhor presidente, e passo já para o item 19, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática em caráter terminativo, sobre número 1398/2013 na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Moradores Interativa de Paranaguá para exercer serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paranaguá, estado do Paraná. O relator é o senador Valdir Raupp. E o voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 143 de 2014 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Moradores Interativa de Paranaguá para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Paranaguá. Passando já para o item 20, senhor presidente, projeto de decreto legislativo número 46 de 2015, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural, Artística, Desportiva e de Comunicação do Distrito de Guairizinho para exercer serviço de radiodifusão comunitária no município de Itapeva, estado de São Paulo. O relator é o senador Vicentinho Alves. E tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDS número 46 de 2015 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação. Dessa forma, senhor presidente, itens 17 a 20 pela aprovação e autorizando a outorga às associações referidas para serviços de radiodifusão e radiodifusão comunitária. Obrigado, senador Randolfo. Eu passo a palavra ao senador Lazier, repetindo o pedido dele de leitura dos pareceres dos senadores Walter Pinheiro, 1, e 4 do Zezé Perrella. Obrigado, senhor presidente. É o item 21. Diz respeito à outorga de autorização à Associação Educativa Artística de Jussiape para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jussiape, estado da Bahia. Tendo como relator o senador Walter Pinheiro. O exame da documentação que acompanha o PDS número 39 de 2015 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na lei número 9.612 de 98. Voto.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 39 de 2015 não evidenciou a violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Educativa Artística de Jussiape para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jussiape, Estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 22 diz respeito à outorga de permissão à Tipuana FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais. Relator, senador Zezé Perrella. É entendimento pacífico que a desatualização das certidões constantes do processo, que demonstram situação regular da entidade junto ao INSS, Fundo de Garantia, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, bem como aquelas relativas à condição de pessoa física de seus dirigentes, não sejam óbice à aprovação do presente ato que outorga, uma vez constatado que a vencedora do certame licitatório apresentou tempestivamente ao poder concedente toda a documentação exigida pela legislação regulamentar, tendo sido tais provas consideradas à época satisfatórias. Voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 120 de 2014 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Tipuana FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 23 diz respeito à outorga de autorização à Associação Comunitária Radiodifusão dos Moradores do Alto da Colina para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guiricema, Estado de Minas Gerais. Senador relator Zezé Perrella. O exame da documentação que acompanha o PDS número 125 de 2014 não evidenciou a violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612 de 98 e vem o voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 125 de 2014 não evidenciou a violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Radiodifusão dos Moradores do Alto da Colina para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guiricema, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. 24. É sobre a outorga de concessão à SM Radiodifusão Limitada para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais. Relator, senador Zezé Perrella. A proposição oriunda da Câmara dos Deputados, destinada a aprovar o ato do Poder Legislativo sob exame, atende aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e atribuições do Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 12 e 223 da Constituição. Constata-se que o referido projeto não contraria preceitos ou princípios da lei maior, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98. Voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 131 de 2014 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à SM Radiodifusão Limitada para explorar serviços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Cambuí, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 25, sobre a outorga de autorização à Associação Cultural Ondas de Paz para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais. Relator, senador Zezé Perrella.
O exame da documentação que acompanha o PDS 137 de 2014 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei 9.612 de 98. Voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 137 de 2014 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural Ondas de Paz para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 26. Não, esse fica para a próxima sessão. Já agradeço muito o seu trabalho, senador Lazier. Prazer. Bem, com isso nós fizemos nosso dever de casa e eu acho que para um dia de São João foi uma sessão muito produtiva.